Fala galera, eu sou o Kaique e hoje eu vou ter mais uma vez um papo com uma pessoa muito especial que já há um tempo eu conheço virtualmente, a Natália, uma russa que está no Brasil, e eu, como brasileiro aqui na Rússia, vamos trocar essas ideias bem legais. E Natália, como você tá? Fale um pouquinho sobre seu canal, sobre você. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Natália, meu canal é Russo Mineiro, onde eu normalmente falo um pouquinho sobre a Rússia, tenho alguns vídeos viajando nas cidades russas e falo sobre adaptação, né, no Brasil, sobre a minha vida como uma russa que já está há 4 anos no total no Brasil. Tá chegando muita gente nova no canal, então eu queria saber assim, como surgiu essa ideia para você? Tipo, como veio o estalo de voo pro Brasil? A primeira experiência de todas, para o povo que não conhece ainda saber. No primeira vez que eu cheguei no Brasil foi em 2016, por aí, e eu sempre quis fazer mestrado fora, e estudar em espanhol ou português. E assim acabei chegando para o Brasil. Mas começou a estudar se você chegou no Brasil, já tinha noção do português ou foi aprendendo quando chegou aí? Eu sabia espanhol e tinha português básico, aí foi aprendendo. O que te chocou assim? Qual foi, quando chegou no Brasil, sua experiência mais estranha? O que é que você foi diferente assim? Meu pai, que diferença nessa cultura assim? O que mais te assustou? Na verdade, a cultura não me assusta muito, é mais coisas de vida no sentido de casa, sabe? Tipo Uhum. chuveiro elétrico e algumas coisas mais assim do que a cultura em si. Mas o que é que não tinha no Brasil que você sentiu de diferença assim? Qual foi o que você disse, nossa, na Rússia isso é mais comum ter e aqui eu não estou encontrando? Ou que teve alguma coisa que você não gostou, tipo a princípio? Não gostei, não. De cultura, não. É mais, como eu falei, de conforto. Tipo, que chuveiro elétrico, que é um pouco estranho ter eletricidade junto com água. De não tem banheira, que os russos estão acostumados com banheira, ou que não tem água quente na cozinha. É mais coisas de. Em russo, a palavra byt, conhece? Não lembro dessa. Seria o quê? Tipo, estilo de vida cotidiano, não sei, no sentido de Hum, conforto, no sentido de casa, uhum. de cultura, não muito, na verdade. Não, você falou a verdade, é que todas as casas ela tem o aquecimento da água. No Brasil eu não tinha chuveiro elétrico, por exemplo. Poucas casas eu fui no Brasil que tinha. Minha avó tinha, mas eu nunca tive uma casa minha minto, só quando criança. E aqui todo lugar que eu vou é aquecido, só que o sistema é diferente, né? Não é elétrico, né? É aquelas baterias, né, que a gente tem aqui. E banheira, realmente, banheira é uma coisa que eu acostumei aqui, né? No quarto da moradia que eu tava, tinha. E o que você gostou da cultura com relação ao povo? O que é que, quando você chegou no Brasil, te deu um impacto positivo de dizer, nossa, eu gostei de ter chegado aqui? No começo foi difícil adaptar, que aqui é mais devagar, que as pessoas não têm pressa para nada, para receber algum serviço você espera mais, mas no final das contas isso me faz bem também, que eu fico um pouco mais relaxada com o trabalho, no sentido de fazer menos, mas no sentido de preocupar menos, ou não tenho tanta pressa também, tipo, vou mais no fluxo sem pressionar, sem querer mais resultados, e para mim isso faz bem, de tipo aproveitar a vida, e né, ficar menos neurotizado com correria, que tem que fazer mais coisas, ser mais produtivo, que acho que isso é muito forte na Rússia e tal. Às vezes isso me irrita, mas no final das contas me faz bem. A cobrança é maior aqui, né? Eu sinto que, como Sim. ser humano em geral, a cobrança é muito no psicológico, no tudo. Eu sinto que os russos têm essa mania muito forte. Isso é realmente algo que eu também percebo aqui.
Eu E seu acho que não é comportamento, só você. na Rússia, acho que nos Estados Unidos e, tipo, nos países mais frios, como a Alemanha também. Uhum. Pode ser, não sei. Em geral, o que eu sinto também muito diferente na personalidade que era até uma coisa que eu separei aqui para te perguntar, botei uma colinha aqui. Você já teve algum problema do tipo, a maioria dos russos aqui, na minha experiência de 5 anos aqui, eu vejo que são muito mais diretos quando não gostam de algo, são mais sinceros na opinião, tipo assim, eu pergunto se algo é bom, não, a pessoa fala não, se não é bom. Aí você já teve no Brasil de dar uma resposta assim, a pessoa dizer, tipo, nossa, que grossa, e não é grosseria, só foi sinceridade, tipo, da pessoa se assustar de não esperar uma resposta sua. Você já teve algum choque cultural assim ou não? Tive sim, mas nos relacionamentos pessoais, as pessoas, seus amigos, né, te aceitam e com o tempo acostumam com você. O difícil foi uma vez eu dei aula aqui no Brasil, em 2017, por aí. Aí eu corrigi a prova do aluno, de verdade, né? Falava o que está errado, e o professor falava que não é para corrigir, falar que está tudo bem, sabe? Para não ofender aluno, para não ser direito. E eu acho que nos estudos isso realmente faz mal. A pessoa acaba pagando o cursinho 4, 5 anos, com preço muito caro, o cursinho de inglês, sai de lá sabendo nada, não sabendo nem o básico, consegue falar 2, 3 frases, pagando tanto dinheiro, investindo tanto nisso, porque fica ofendido quando alguém corrige a prova, sabe? Então, para mim, eu senti isso mais no ambiente de trabalho. Eu concordo com você, total. A gente tem, no Brasil tem muito essa questão de que a gente até quando corrige ou fala alguma coisa, tem mania de dizer, não, não é que está errado, é que você poderia fazer assim, só que na verdade às vezes está errado mesmo, e a nossa cultura não permite tanto. Como aqui também, aqui às vezes tem umas coisas, eu tenho alguns amigos que falam algumas coisas, sinceridade, é verdade, mas às vezes é muito seca a forma que fala. Aí sabe quando chega no extremo? Aí às vezes eu digo para eles, eu digo, não precisa responder assim também e tal, e a gente vai aprendendo, mas acho que esse choque é interessante. Eu acho que o Brasil tem muito a adicionar a Rússia e vice-versa. Por E com comida, exemplo, questão de comida. só vou Pode falar, terminar pode falar. a coisa de estudar. Por exemplo, eu falei para a criança que eu tô vendo que talvez a irmã dela ou alguém tá fazendo deveres de casa dela e não é ela. E isso eles levam como ofensa pessoal, sabe? Uhum. E você, se você está ensinando, você conhece seu aluno, você sabe quando o desempenho é dele, quando não é. Como é que o aluno faz uma coisa na sala, não sabe, e chega em casa, uma bola mágica que ele aprende. Aí é óbvio que você percebe que está mentindo. Então, por diferença cultural, essa eu, por exemplo, desisti da área de educação e não queria dar mais aula. Por exemplo, foi porque é difícil a gente se comunicar e se entender, e eu também não consigo adaptar a esse sistema, porque eu vejo que o aluno desse jeito não aprende, e eu sinto mal como profissional nessa área, que meu aluno, né, ele acaba não aprendendo, então essa frustração é grande dos dois lados, e eu obtive para não dar mais aula. Entendi. E agora, saindo desse ponto, indo para a parte que é a que eu mais amo do Brasil, que eu sinto muita saudade, que é a comida. Como é a sua experiência com relação à comida? Você sente isso também? Primeiro, gosta da comida? E segundo, mudou seu hábito alimentar no Brasil com relação à Rússia ou não? Eu gosto sim, mas o meu é um pouco diferente, eu sou alérgica a glúten. Eu não posso comer quase Hum, nada na Rússia, porque a maioria das coisas tem glúten. Então, a dieta minha na Rússia é extremamente rígida, extremamente limitada. Então, eu como muito, muito pouco na Rússia mesmo. Eu não posso comer na maioria dos restaurantes. Eu podia comer no Mac, por exemplo, não porque eu gosto muito do Mac, mas porque eles seguem padrões internacionais, né? E eles avisam realmente da informação aos alérgicos verdadeira. Eu tenho doença
imuna. Celiaquia não é só alergia, é quando o seu corpo veja isso como, não sei, uma bactéria, com palavras simples, e ataca como própria Hum, imunidade. Então, eu passei 3 anos na Rússia, né? Ultimamente, trabalhava lá, e voltei para o Brasil, incluso por causa de sanções, que a comida sem glúten já era extremamente cara, muito cara, tipo, a maioria das pessoas nem tem condição para comprar. Agora não tem marca internacional que garante esses padrões, então já é difícil até para sobreviver. E quando eu cheguei no Brasil, eu também comecei a comer mais, mas não é por causa de, ah, né, de que todo mundo come mais, é porque por 3 anos eu não podia comer muita coisa. Na Rússia eu não posso comer sorvete, a maioria das coisas, não posso comer a maioria até do leite condensado, a maioria do iogurte tem glúten, a maioria das coisas tem, tipo, todos os presuntos, salame, essas coisas, na Rússia tem glúten, que uhum. não deveria ter. Então, eu, incluso, comi muito no começo quando eu cheguei para o Brasil por causa disso, porque quando você tem anos e anos na dieta muito restritiva, quando você tem o acesso, você não aguenta, entendeu? Que tem menos pressão aqui no Brasil, pessoalmente tem, porque o brasileiro, como você fala, ele não te ofende pessoalmente, ele não fala direito pessoalmente, mas nos comentários eu recebo até hoje que, nossa, ela engordou, ela ficou feia. Tipo, todo vídeo tem esse comentário. Tipo, que triste que você engordou, fecha a sua boca, para de comer. Quem? E Nossa, povo eu nem louco. tô muito acima de peso. Eu tava muito magra porque eu não comia nada. Sim, eu engordei porque eu comia em excesso, mas é por problemas de saúde. Imagina você não comer muita coisa por 3, 4 anos, Uhum. tipo, comer só arroz e muito pouca coisa que você pode comer, O e povo de comenta essa repente, bobagem. ah, sim, tem muitos, O povo muitos comenta essa comentários. bobagem. Não, não, povo, internet, Então, povo idiota. Você tá não, ótima. então o brasileiro, talvez se ele não fala isso pessoalmente, mas no internet, onde ninguém tem, ele relaxa e fala tudo o que quer sim. Então, ah, aqui também tem essa pressão. Inclusive, eu pensei que eu nem estou muito acima de peso. Engordei, engordei. Acontece, qualquer um pode engordar, qualquer um pode emagrecer, mas eu imaginei que as pessoas que realmente estão em cima de peso, né, muito em cima de peso, que é considerado normal, que quanto sofrem na Rússia e tanto no Brasil. Muito, eu nem imagino. Que isso é literalmente bullying. Eu até entrei nesse assunto quando eu vi ela falar sobre que ela estava feliz, ela engordou um pouco, mas estava feliz. Não negava que eu vejo a pressão que é aqui. Aqui também eu estou em ambiente de universidade, né? Então é aquele povo muito novinho. Eu vejo essas Uhum. meninas na universidade, meu pai do céu, eu vou na Estalova eu comer. Eu digo, meu Deus, esse pessoal vai comer só isso, come muito pouco. Eu até fico com vergonha que eu como muito aqui. Eu comparado, às vezes o pessoal comenta até, diz, nossa, você come bastante, né? Eu digo, claro, você que não come. Meus amigos saem comigo, comem, parecem uns passarinhos comendo assim um pouquinho. Eu digo, não, não aguento não, eu não consigo. Mas ainda no Eu frio, não, né? nossa, aqui eu fico numa paranoia de comer muito. No Brasil eu comia bastante também, mas era mais assim, eu não sinto que a comida aqui é tão saudável como no Brasil também. No Brasil eu comia muita fruta, muito legume. Eu também estou em Vladivostok, né? Vem tudo da China, com Sim, muito ai, é verdade. agrotóxico, pouca fruta, pouca. Então eu acabo comendo muita porcaria também. Não é que a comida é tão saudável. Eu digo pro O pessoal, não é meu que a comida aqui é aconteceu saudável. pelo contrário. Eu não, Acontece. eu comia muito saudável na Rússia porque a comida outra tem glúten, e como eu não comi porcaria 3 anos, né, as besteiras, eu Hum, cheguei aqui, eu comi muito besteira porque por saudade, sabe? Por não ter comido tantos anos. Imagina, tipo, você não pode comer 3 anos, tipo, batata Lay's, não sei, sorvete, chocolate, bombom. Aí quando você vê, você isso é tipo quase transtorno alimentar, só não por culpa psicológica, mas por culpa de saúde mesmo. Agora que eu estabeleci, depois de 1 ano, eu não quero mais besteira, agora eu voltei a comer mais saudável, tipo comer fruta e comer coisas saudáveis no Brasil. E você falou de comentário, então, ainda falando sobre comentários de pessoas, o pessoal enche muito o saco, tipo assim, fica, já deram muito em cima de você no canal também, porque eu tenho isso com minhas amigas, eu só apareço com uma amiga no canal, é um monte de homem que vem, nossa linda, ai, quero uma russa para casar,
Ai, que eu não sei o que lá. O pessoal te enche o saco agora, que você recebe muito comentário assim de paquerando. Sim, mas eu já acostumei, não presto atenção. Acho que agora já estabeleceu o público no canal, mais ou menos, aí acho que tem menos. Ou tem mesmo, mas eu não ligo. E como eu sempre toco coisas, tópicos bastante sérios, na maioria das vezes, até a política e tudo mais, então eu acho que com o tempo já estabeleceu o público que está mais interessado nisso. Mas Vai tem esses filtrando, né? comentários que eu quero casar com uma russa, claro que sempre vai ter. Ah, isso aí eu recebo muito também. Eu recebo inbox, assim, o pessoal me pergunta, eu acho até bem louco. O pessoal pergunta, Kaique, o que é que eu faço para casar com a Rússia? Como é que eu posso? E tem gente, já chegou gente querendo pagar para conversar comigo, para eu dar dica. Eu digo, falou, primeiro, não é um produto, não tem como, não Por que existe. não? Aí, aí o povo, Se ai, tem demanda, mas pode como. fazer a oferta. É, eu já pensei também em aconselhar, mas é porque às vezes chega uns que passam dos limites, sabe? Chega uns que falam assim, como é que Ah, mulher russa, ou até o incluso, contrário também, pensa. incluso eu posso te oferecer fazer um cursinho junto pago, né? Como casar como uma russa, como Ah, vamos encontrar conversar uma então russa. sobre isso. Já que tem demanda, então a gente pode fazer sim um cursinho aí junto. É, Gostei da ideia. que Depois a eu gente trabalho conversa. nas vendas, sabe? Incluso faço cursos Perfeito. de vendas agora. Então, quando tem Vamos demanda, conversar. sempre tem oferta. Então, tem que aproveitar. Então vamos amadurecer a ideia. Mas chega cada pergunta. Eu digo, gente, é homem e mulher igual em todo mundo, assim. Tem, claro, que é a questão da cultura, mas não tem um 100% de um caminho. Você tem que entender a cultura, isso é fato, né? Para você conseguir chegar na pessoa, não ter choques culturais e essas coisas. Mas isso eu Mas é. posso dizer não só com casar como uma russa ou como um estrangeiro. Eu acho que tem bastante carência no Brasil. O povo está carente. Eu não sei por quê, porque tem o povo aqui, no mesmo tempo, inconchegante, né? Cultura quente, cultura que tem muito contato humano, mas no mesmo tempo eu percebo isso que no Brasil tem muita carência das pessoas, sabe? Não sei de onde que isso vem, mas eu acho que isso é conectado com isso também. Pode ser. Eu acho que falta talvez a. Tem muita gente para ficar, para beijar, para querer Hum, aquela coisa, mas não querer um relacionamento, por exemplo. Então sim, por acho que a exemplo, as carência deve ser pessoas, isso. até como você, como um youtuber, eles ó, como que dizer, eles construam um relacionamento, eles te veem como um bom amigo. Isso acontece nos outros países, mas eu acho que no Brasil também. Às vezes você está no trabalho, né, e tem várias mensagens que chegam e você não dá tempo para dar coraçãozinho, pelo menos, perguntar alguma coisa, eles também Uhum. levam como ofensa pessoal, né? Acontece. Não, eu estava conversando sobre isso também ontem com os amigos, que o brasileiro, ele tem um poder muito grande na internet. Eu acho que nós somos o povo que, não só pela quantidade, que é mais intensa na internet. O brasileiro Sim, levanta tag, eles, eles conseguem, assim, mexer em votação. A gente tem um poder muito grande com relação a isso, bom e ruim também, né? Tem os sim. dois pontos aí. E eu sinto essa carência. O pessoal escreve muito dizendo: eu já tenho você como família, assisto todo dia almoçando, papapá. Tem um ponto legal, que é muito fofo. Eu recebo uns Sim, comentários muito fofos, por sinal. com certeza. Mas às vezes isso, por exemplo, ah, sai a prejudicar a pessoa também, porque eu vejo que eles entram nos sites de golpe de relacionamento, né? E perguntam a mulher, tipo, eu já recebo, Natália, olha, você acha que o site ucranianas tal é verdadeiro, que eu tenho que comprar passagem para pessoa e só tem modelos lá, sabe? Eles acreditam, sinceramente. Eu tive um seguidor que ele conheceu uma russa no Brasil e eu nunca esqueço essa história. A gente conversava muito. Ele era um rapaz mais velho, 30 e pouco, mas ele assim, ele tinha a minha idade, que uns 30 e tantos anos, e não tinha namorada ainda. Ele era uma pessoa muito carente. Ele conheceu a russa, ficou tão encantado.
E essa mulher pediu para ele um dinheiro alto emprestado, dizendo que ia fazer uma cirurgia que não tinha na Rússia. Mentira, uma cirurgia no útero, alguma coisa Mas assim. ele conheceu pessoalmente ou na internet? Pessoalmente, essa aí Nossa, começou a sair com ela e ela pegou, ela é de Kazan. Ela prometeu para ele que ele iria, que quando ele fosse para Kazan, ela ia receber ele, que ele não precisava se preocupar e inventou um monte de coisa. Ele foi para Kazan sem dinheiro, basicamente. E quando chegou lá, ela não foi. Ela disse: Ó, eu não vou receber você no aeroporto e tchau. E ele perdeu mas, um dinheiro muito grande. mas ele conheceu no Brasil fisicamente? Ou na internet? Conheceu, foi. Conheceu no Não, Brasil não. fisicamente, saíram. É um pouco raro acontecer, mas com ele aconteceu. Era uma pessoa como em qualquer lugar do mundo tem, sem caráter, ela não era uma pessoa boa, e ela percebeu que ele era aquele tipo de pessoa que, por causa de uma russa, ele faria qualquer coisa. Porque se a gente for falar a verdade, é meio que isso também, né? Ele queria uma mulher russa, como muita gente eu conheço que quer uma mulher russa. Aí pegou, acho que alguém que não tinha dinheiro muito e viu uma pessoa que era uma oportunidade de enganar, enganou e ele perdeu um dinheiro muito grande. E ela nunca Sim, devolveu. mas isso é lógico, né, golpe. Normalmente eu vejo isso como perfis na internet, pelo menos eles até às vezes pode ser fake, mas que conheceu pessoalmente, isso eu nunca ouvi ainda. Então tem que É mais tomar difícil. cuidado. Eu sempre falo no meu canal que, tipo, gente, vocês têm que tomar cuidado. Às vezes as pessoas são muito iludidas. Tem pessoa que acha que, ó, tipo, pessoa tem vida simples, né? Normal, né? E ele não quer a esposa brasileira da idade dele, né? Ele procura pessoa de 20 anos da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia, nos sites de relacionamento. E eu falo sinceramente, com sinceridade russa, mas eu acho que nesse caso é bom. Eu falo, olha, você tem ao redor de você um monte de modelos que querem namorar com você. E você acha que isso é verdade? Por que que na internet vai ter pessoa que duas vezes mais nova que você, que podia ser sua filha, que vai querer namorar com você? Tipo, você não pode se iludir. Incluso, por exemplo, eu não vou achar que um milionário que duas vezes menor de idade que eu, de repente chega do céu, né, do outro país para querer namorar comigo, né? Então a gente tem que ligar senso crítico. Sim, sim. A internet tem muita gente que não tem essa noção e acaba perdendo. Ah, Natália, uma pergunta agora sobre relação à família. Sua família, o que ela pergunta sobre você no Brasil, o que elas acham da ideia? Você tem um relacionamento assim mais próximo com sua família ou é mais distanciado? Se quiser Hum, responder essa, é porque Tenho relacionamento próximo. No começo, eu só tenho minha mãe, meu pai faleceu faz tempo e eu sou filha única. Então, no começo, lá em 2016, quando eu tinha 20 e pouco anos, a minha família, claro que não quis no começo que eu fosse para o Brasil. Mas agora está super acostumada, super de boa, a gente comunica todos os dias. E sobre o Brasil, tipo, se eles tiveram algum choque, não. Na maioria das vezes eu falo bem do Brasil para eles e tô super tranquilo. Mas tem uma coisa que que a minha legal. mãe não quis viajar, não quis sair do país nem para viajar. Agora ela já considera essa oportunidade de vir para o Brasil mais abertamente. Então, eu acho que a minha família minha mãe já tem 65 anos, era mais conservadora, mas como ela já durante esses 10 anos tem contato com brasileiros, com meus amigos brasileiros que vivem em Kazan, foram para minha casa. Meus conhecidos do Brasil já foram me visitar lá na Rússia, então eu acho que ela ficou com mente aberta para viajar, mais aberta para viajar, para receber as outras culturas. E para você, como foi essa questão de mente aberta? Você entrou num assunto interessante. Para você foi estranho? Eu falo agora com relação, por exemplo, na Rússia é muito mais aberta a questão da sexualidade. Então, aqui tem, todo mundo tem, tipo, lésbica, bi, gays, mas na Rússia você viu mais, ou no Brasil você viu mais aberto.
Foi estranho para você o choque inicial, assim, você novo, você já tinha amizades à distância, você já estava mais Não acostumada? muito assim, porque eu sempre estava aprendendo língua, sempre tinha muitos amigos de vários países, incluso na minha faculdade estudaram várias pessoas. Eu também estudava com livros feitos na Inglaterra, então, na verdade, muito pelo contrário. Eu acho que eu me encaixo mais na cultura brasileira do que na cultura russa, porque, em geral, eu fui criada muito diferente. A minha mãe é diferente da maioria dos russas, que ela sempre falava que ela não, ela é até contra de casar cedo, sabe? De ter filhos, ela é Uhum. mais focada mais me ensinou para focar na carreira. E como que eu estava estudando até com livros, textos diferentes, lidava com cultura diferente, então é muito pelo contrário, os russos que acham eu estranha, e eu me encaixo mais nas culturas estrangeiras, mais europeias, mais latino também. É bem diferente isso. Eu nunca tinha te perguntado. Interessante, porque assim, A única você. coisa que eu estranhei, só para terminar a sua pergunta, tipo, carnaval para mim é estranho, sabe? Já é um pouco demais. Não, é muito ambiente Uhum. muito confortável. Mas eu acho que não é só para os russos, eu acho que para os europeus, para os vários Sim. países também. Mas eu até que Até gosto, para tipo, brasileiro. para ver. Para ver eu gosto, mas participar numa coisa dessa para mim já é um pouco desconfortável. Não, muitos brasileiros também, porque tem realmente uma linha de um limite, assim, algumas festas de carnaval que acontece muita coisa que realmente é um pouco extremo. Assim, pegação em rua tal. Isso até tem muito brasileiro que não gosta também. Mas o que você falou da sua mãe é interessante, porque aqui o pessoal casa cedo, o pessoal não casa, o pessoal mora junto muito cedo, porque tem muitos amigos que moram juntos e não é casado, assinou o papel, mas já se relacionam 20 anos, 18 já estão morando junto. Interessante isso, bem interessante. E como a gente não combinou pergunta, eu tenho uma pergunta aqui que essa você não precisa responder se você quiser, mas é assim, não sei se você já se relacionou aqui na Rússia, se você já namorou aqui na Rússia, e no Brasil, eu queria saber se há uma diferença na sua mente, assim, de como são os relacionamentos, ou até por experiência de amigos. Você acha que é uma diferença muito grande? Você chegou a se relacionar no Brasil? Não precisa dizer isso No com quem, No quanto. Brasil, sim, na Rússia, não, nunca tive namorado russo. Inclusive, tinha um menino que, como 10 anos, quando eu tinha 16 anos, que todo mundo gostava ele e eu gostava dele também. E, tipo, co- queria namorar comigo, mas, por essa, como eu falei, eu fui criada muito diferente. Então, aconteceu a situação que eu sempre lembro dela. Ah, Tipo, ele e meu amigo, meu melhor amigo da época, cozinhavam, tipo, fizeram uns batatas fritas, algumas coisas assim. Comeram todos sozinhos, não deixaram nada para mim. E ainda ele pediu para eu limpar aquilo, sabe? Eu fiquei chocada, passada. Incluso na minha família eu sempre fui mimada, sempre fui focada para estudar. Eu falei que, tipo, eu xinguei ele, falei que você tá doido, você que vai limpar as suas coisas. Aí ele me falou, que ninguém vai casar comigo. Tipo, eu falei, tudo bem. Aí, tipo, assim, meio que acabou, sabe? Bem no começo. Então, depois disso, todos os contatos com os russos, eu e o homem russo, nós não damos bem, nunca. Tipo, eles me chamam para sair, ele tem interesse, mas quando eu começo a falar o que eu acho, né, minhas opiniões, assim, eu acho que eles têm um choque cultural comigo e isso não foi depois de morar no Brasil, isso foi sempre, sabe? E com Eu professores imagino que russos deve ter. também, eles também, tipo, falam que ah, eu tenho autoestima alta demais, que não é para falar sua opinião, como que na Rússia é para ficar quietinho, entendeu? Imagino sim, sim, sim. Isso deve ser bem. Eles devem ter estranhado bastante, que não é tão comum mesmo aqui.
Aí eu, desde criança, eu gosto de falar minha opinião na escola, tipo, se eu acho algo injusto, eu sempre vou, tipo, protestar, tentar mudar. E no Brasil isso é mais comum, né? E sabe, mas os russos não gostam muito disso, eles incomodam. Sim, sim. As aulas aqui, eu falo pro pessoal, as aulas aqui, por exemplo, a Lexia aqui. As Lexias são aulas onde o professor fala e você escuta. É 1 hora e meia ali só. Só você ouvindo, 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 ouvindo. Não tem uma. Até quando você fala aqui, eu sinto na sala, às vezes, o professor falar, vai ter uma. Na Alexia de hoje, vou chamar um aluno, vai fazer um seminário. Aí, fala, tá, beleza. O aluno fala uma coisa, o professor discorda às vezes, aí você muda, ou então mostra a sua Alexia antes, aí o professor fala se aquilo tá certo ou não. A aula não é doido, não é uma conversa, a aula aqui é bem, Sim, você recebe. eu Eu digo, gosto muito de psicologia, mais um exemplo, né? O professor falava alguma coisa tipo, a psicologia traz algum tipo de psicologia só surgiu no século XX. Aí eu, do nada, né, a única pessoa que comentou alguma coisa, eu falei que, tipo, eu acho que eles pegaram muito o conceito de budismo, que já existe milhares de anos, sabe? Ele não me falou nada, mas depois todas as pessoas, tipo, que estavam na sala, tipo, 60 pessoas, quando eles me encontravam nos outros dias no corredor, me olharam com um olhar muito estranho, sabe? Tipo, sim, sim, imagino. até com, como que fala? Preconceito, tipo, julgando mesmo. E o que você Mas sente aqui, falta daqui? ah, mas aqui no Brasil eu fiz mestrado e eu fiquei chocada que aqui o próprio professor chama você para discussão, para falar sua opinião, e isso eu acho muito legal. Também acho uma coisa bem interessante. O que eu sinto aqui, que eu gosto, é um pouco mais a questão do respeito, acho que das pessoas. Eu sei, no Brasil tem, então não vou dizer que não tem. Mas aqui eu acho também que o pessoal respeita bastante as pessoas mais velhas. Essa questão de hierarquia, às vezes Eu demais, até um concordo, pouco exagerado. eu Mas aqui tem um pouco concordo mais. que no Brasil às vezes chega ao extremo, ao outro extremo por muito desrespeito para o professor e vida de professor muito difícil. Isso eu concordo também. Minha mãe era professora. Eu vou dar um exemplo no Brasil que aqui não tem. Aqui um professor, ele é uma autoridade, ele é como se fosse um tio, um pai, sei lá, uma mãe. Ele tem aquela coisa do respeito de você ouve e tal. No Brasil tem muito aquilo. Eu já ouvi muito pai, meu pai também é professor. Muito pai de aluno dizia assim: eu estou pagando. Tipo, meu pai tomava celular dos alunos, porque estavam com celular na sala de aula, e o pai e a mãe iam no outro dia na escola brigar, professor. Por que você pegou o celular da minha filha? Minha filha não é mentirosa. Ou seja, quem está mentindo é o professor, a cabeça do Sim. pai, entendeu? Isso aqui é mais difícil. Isso aqui não acontece bastante, não. O professor manda o aluno sair, toma um celular, se pede de tomar o respeito. Tem aquele aluno outro engraçadinho, mas é difícil chegar no nível de. No Brasil é muito difícil ser professor, a verdade é essa. E acho que Ou cada mais seja, essa assim, geração nova. ou Pode falar. seja, os dois lados extremos são ruins. Deveria Exato. ser Na a vida tudo metade. extremo é ruim. Na Rússia é Sim, um sim. extremo, no Brasil é outro extremo. Para a gente encerrar, né, esse papo, eu queria que você dissesse para o pessoal que está assistindo agora o que você trata no seu canal, o que que tem lá, o que que eles vão encontrar, qual o nome do canal, e eu vou botar tudo na descrição também. Mas assim, qual é o seu tipo de conteúdo nesse momento, assim? Ah, tá, o meu canal se chama Russa Mineira, e Instagram também, Instagram tudo junto. E agora eu tô tentando gravar os TikToks, então vocês podem me achar em todas as redes sociais pelo nome Russa Mineira. E agora eu falo mais sobre minha experiência no Brasil, que eu tô gostando, o que não, né? Sobre agora, incluso, falei no último vídeo sobre relacionamento com estrangeiros, que isso tem muito perigo, tanto para os homens tanto, quanto para as mulheres, que a gente tocou esse assunto agora, então quem que está interessado pode acessar e ver.
Pronto, quem está interessado, clica aqui. Vou deixar agora a miniatura no final para vocês irem para o canal da Natália. Natália, obrigado, viu? Muito Eu obrigado. que agradeço o convite.